Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos aqui passar hoje o capítulo 4 da parte 2 da nossa apostila, né, para as pessoas que não estão conseguindo assistir a nossa aula online, né? Então, nós vamos aqui sempre estar fazendo da melhor forma para que as pessoas não percam o conteúdo. O ideal é que você realmente se esforce para poder assistir a aula online, porque fica mais fácil você manter uma disciplina, né? É uma aula mais curta, mais resumida, mas é bem objetiva, né? E aí você já ganha ali uns pontinhos, ganha muito mais tempo, né? Na verdade, certo? Então, nós vamos começar agora o capítulo 4, que é o casamento. Então, vamos ler aqui primeiramente um versículo bíblico, depois nós vamos falar sobre algumas verdades que nós precisamos saber e entender a respeito do casamento. Vamos começar pela parte A, que é: o casamento foi instituído por Deus. Em Marcos capítulo 10, versículos 7 a 9 diz: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos lá. Primeira verdade: o casamento não foi estabelecido por uma lei humana, nem inventado por uma civilização. Ele antecede toda a cultura, tradição, povo ou nação. É uma instituição divina, certo? Então, qual que é a origem do casamento? Onde que o casamento surgiu? No Éden, quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E aí fez uma adjuntora, uma auxiliadora. Então fez Deus o homem e a mulher, né, uma só carne e de uma só carne, né? Então, casamento é uma criação divina, né, estabelecida por Deus. Segunda verdade: o casamento não é uma sociedade entre duas partes. Vê só que isso é importante, é importante você saber disso. O casamento não é uma sociedade entre duas partes, onde cada um coloca as suas condições, certo? Deus é quem estabelece as condições, não o homem ou a mulher. Nem os dois de comum acordo, nem as leis dos pais. Quem se casa deve aceitar as condições estabelecidas por Deus. E não há nada o que temer, porque Deus é amor e infinitamente sábio. Aquele que criou o casamento, ele disse: olha, o casamento é assim. A palavra de Deus nos ensina a respeito de como deve ser uma vida de casado, como é o relacionamento de um homem e uma mulher. E aquele que criou o casamento, ele diz: olha, você quer casar? Então você deve saber que quem diz as condições de um casamento sou eu, né? E nós vamos ver aqui vamos falar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, uma condição estabelecida por Deus é que o que Deus uniu não separe o homem. Então, casamento é para sempre. Quando você se une a uma pessoa, é para sempre. Então, você não pode casar com o pensamento de tipo: se não der certo, se o amor acabar, se as coisas não forem bem, a gente separa. Não. Quando você entende que as condições estabelecidas por Deus as que de fato valem para um casamento, você precisa entender que quando você está se unindo a uma pessoa em matrimônio, fazendo uma aliança não somente com ela, mas com Deus, né, fazendo um compromisso, você deve entender o seguinte: eu não posso mais me separar dessa pessoa. Porque o casamento que foi instituído por Deus e no qual o próprio Deus diz como que deve ser, a regra é clara: não posso separar. Tá bom? Então vamos aqui. Ponto 1 da parte A. Diz assim: o fundamento do casamento. Qual é o fundamento do casamento? A base do casamento é a vontade comprometida pelo pacto mútuo e não o amor sentimental. De novo, a base do casamento é a vontade comprometida pelo pacto mútuo e não o amor sentimental. O que ele está dizendo aqui? Que o que sustenta
né, que é a base ou o fundamento. Fundamento e base é a mesma coisa, certo? Base e fundamento é o que sustenta, certo? É a vontade comprometida pelo pacto mútuo, que é o que nós falamos. Independente de qualquer coisa, o pacto, a aliança que foi feita, é o que vale. Então, independentemente de qualquer coisa, o que sustenta o casamento é o fato de que nós somos uma só carne. Nós não podemos nos separar. Não existem mais dois, existe apenas um, né? Então vamos aqui para esse segundo ponto que vai falar sobre o amor. Isso aqui é interessante. Segundo ponto da parte A. Em nossos dias existe um conceito generalizado de que o amor sentimental é a base do casamento. Não. Isto por causa do romantismo e do erotismo na literatura, cinema e televisão. Certamente o amor sentimental é um ingrediente importante do casamento, mas não é a sua base. Nós vamos ver, irmãos, que na maioria das vezes que nós ligamos a nossa TV, ou vemos numa série, ou lemos um livro, ou um filme, dificilmente nós vamos assistir um filme em que uma pessoa está lutando com todas as forças para se manter casado. Dificilmente você vai assistir um filme nos dias de hoje que tenha isso como base. Lute pelo seu casamento, insista, ore ao Senhor. Não, dificilmente vai ter. O que nós vamos assistir nos dias de hoje? Nós vamos assistir um casal que não está dando muito certo e eles entendem que o melhor para eles é se separar, porque dessa forma eles serão felizes. Não é assim? Ou então nós vamos ver um casamento que não está dando muito certo e aí a pessoa conhece uma outra pessoa que trata ela muito bem, que é muito carinhosa e não sei o que, e aí a gente começa a querer torcer. Seria tão bom se ele deixasse o marido ou a esposa para ficar com fulano, porque o fulano é tão melhor, é tão mais legal. É ou não é? Os filmes que a gente assiste hoje, né, é assim, né? E quase 100% dos filmes são assim, ou tem um cenário parecido com esse, que separar se tornou normal para a sociedade de hoje. Não deu certo. Eu acho que o importante é a gente ser feliz, né? O importante é a gente ser feliz. Você tem que saber onde é que você está se metendo quando você decide se casar, né? Porque o importante no casamento é que o pacto e a aliança que foi feita não seja quebrado. E aí, entendendo isso, ambos se esforçam para viverem felizes dentro do casamento, porque separar não é uma opção. Ok? Vamos lá. Deus não poderia estabelecer algo tão importante sobre uma base tão estável como os sentimentos. Na realidade, muito do que se chama amor é egoísmo disfarçado. O amor erótico ou romântico busca a satisfação própria ou o benefício que pode ter através do outro. Então, às vezes, você se sente extremamente apaixonado, aquele sentimento forte por uma outra pessoa, mas, na verdade, você só sente aquilo porque você sabe o quanto aquela pessoa pode lhe trazer algum tipo de benefício. Você vai ter atenção, você vai ter carinho, você vai se sentir mais importante. Então, tudo aquilo, sabe, lhe entusiasma, lhe deixa com uma sensação boa. Mas e aí, se não tiver isso mais, como é que faz? Você se casou com base nisso, mas isso, num determinado momento, já não é mais do mesmo jeito. E aí, então, quer dizer que acabou tudo? É por isso que o casamento, ele não tem como base essas coisas. É importante, como nós falamos, é um ingrediente importante, mas não é a base. Tá? Diversas razões podem modificar os nossos sentimentos. Problemas de convivências, maus tratos, falhas de caráter do cônjuge, o surgimento de alguém mais interessante e etc.
Depois de algum tempo, muitos casamentos chegam a esta triste conclusão: não nos amamos mais, devemos nos separar. É por isso que nós vamos falar um pouco disso mais à frente, que a Bíblia fala sobre julgo desigual. E às vezes a gente pensa que julgo desigual é somente eu sou um cristão, eu sirvo ao Senhor, então eu não posso me relacionar com alguém que vamos supor, não é um cristão, né? Não é da igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Mas eu acredito, irmãos, que no que diz respeito ao casamento, nós devemos elevar o padrão, sim. Primeiro nos avaliar, para saber se nós somos uma pessoa comprometida com aquilo que nós fazemos, né, que é o casamento, chegar ao ponto de se comprometer a algo tão importante, certo? Mas nós devemos também ver se nós não estamos em julgo desigual, porque às vezes mesmo dentro da igreja você pode entrar num fiasco, né? Então, no que diz respeito ao casamento, nós devemos ser sim bem criteriosos, né? Como nós já falamos em muitas aulas, né? Tudo que nós estamos falando agora, nós temos que aproveitar tudo aquilo que a gente já foi falado antes. Nós devemos pôr na balança, não podemos abrir mão de coisas que são importantes, né? Não podemos abrir mão de que a pessoa seja uma pessoa de caráter. De caráter. Ela pode ter defeitos, mas falha de caráter, meu amigo, é uma coisa, entendeu? Então você precisa conhecer a pessoa, você precisa saber onde é que você está se metendo, e ainda assim, que você acha a pessoa mais maravilhosa do mundo, você deve pensar, poxa, e se eu me decepcionar? E se essa pessoa não for, ela acabar sendo uma pessoa completamente diferente da que ela está se mostrando agora? Eu vou ter firmeza para continuar casado? A gente precisa pensar a respeito dessas coisas, porque casamento é uma coisa séria. Você que é solteiro, eu não vou dizer que você não está perdendo nada, mas só o fato de não estar mal acompanhado, ou o fato de não ter entrado em uma enrascada, meu querido, você já está bem demais, tá certo? Para você que já é casado, meu amigo, lute, persevere todos os dias, para fazer com que a sua vida de casado, seu ambiente familiar, seja um ambiente onde realmente o Senhor se sente à vontade para estar ali, né, tratando da sua vida, do seu cônjuge, dos seus filhos, enfim. Mas para você que é solteiro, só o fato de você estar solteiro e não ter entrado numa enrascada, olha, você já está assim bem demais, tá bom? Então vamos aqui para o terceiro ponto da parte A vontade comprometida. Quando um homem e uma mulher se casam, fazem um pacto, uma aliança, comprometem a sua vida, a sua vontade para viverem unidos até que a morte os separe, e Deus os responsabiliza pela decisão. Deus os responsabiliza pela decisão. Que decisão? Deus nos responsabiliza por toda decisão que nós tomamos, incluindo o casamento. Então nós vamos ver aqui, nós vamos abrir aqui em Eclesiastes, capítulo 5. É importante que em casa você possa ler os demais versículos, mas nós vamos ler aqui Eclesiastes 5, do 4 ao 5, que diz: quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Perdão, deixa eu ler de novo aqui, ó. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizeres. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então, se você não tem capacidade de ser fiel a uma aliança, a um compromisso tão sério como o casamento, se você não está disposto a gastar sua vida para manter firme essa aliança, não entre nessa. Casamento não é para você, tá bom? Então vamos lá. Nem sempre podemos controlar os nossos sentimentos, mas a nossa vontade sim. Quando os sentimentos balançarem, o casamento se manterá firme pela fidelidade ao pacto matrimonial. Cristo é o nosso Senhor e nossa vontade está sujeita à dele.
Desta maneira, ainda que atravessemos momentos difíceis, a unidade matrimonial não estará em perigo. Se você conversar com qualquer casal que já tem 1 ano de casado, 2 anos, enfim, quem é casado, você vai, e se você for conversar com qualquer um deles, você vai perceber que muitos já passaram por problemas bastante difíceis de relacionamentos dentro de casa. Às vezes uma situação, uma circunstância que aconteceu afetou o casamento, o relacionamento. Mas por que eles estão casados até hoje, mesmo tendo passado por dificuldades? Né? Por quê? O que aconteceu? Poxa, não foi difícil? Então por que vocês ainda estão? Porque perseveraram. Porque entenderam que a aliança na qual eles fizeram era para sempre. E é para sempre, né? Até que a morte os separe. Então, é disso que ele está falando. Vão existir sempre situações difíceis. Relacionamento, família, não é uma coisa fácil, né? Mas nós estamos ministrando aqui esse curso para pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, né? Pessoas que ouvem a voz do Senhor. Então, meu amigo, você entrar num casamento, num ambiente familiar, criação de filhos, enfim, o que for, sem o Espírito Santo, é como se você estivesse entrando numa batalha sem armas, certo? É como se você estivesse entrando num campo minado sem ter um mapa. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é a grande chave, a grande ferramenta, não só para o casamento, não só para a família, mas para a nossa vida como um todo. Então, o Espírito Santo de Deus, né, que é o que faz manifestar em nós a vontade de Deus se cumprindo aqui na terra, né, é que vai nos ensinar todas essas coisas e nos mostrar que, independente das dificuldades que nós tenhamos dentro de casa, no nosso casamento, nós precisamos ser fiéis à aliança que nós fizemos, certo? Então vamos aqui para o 4º ponto. O casamento é que sustenta o amor. Entendeu aí? O casamento é que sustenta o amor. Vamos lá. Há um conceito errado que diz: acabou o amor, acabou o casamento. Mas a verdade de Deus é que todos os casados devem se amar. É um mandamento. Deus não diz que o casamento subsiste enquanto durar o amor. Os cônjuges podem desobedecer a Deus e não amarem-se. Todavia, isto não invalida a união. Vou ler de novo. Os cônjuges podem desobedecer a Deus e não amarem-se. Todavia, isto não invalida a união. Ou seja, o amor pode até ter acabado, mas isso não invalida a aliança e o pacto que foi feito. Deus diz que eles devem amar-se, porque estão unidos em casamento. Então nós vamos ler aqui o texto também de Colossenses. Abrir aqui em Colossenses. Depois de Filipenses. Colossenses é depois de Filipenses, certo? Vamos lá, capítulo 3, versículo 19. Diz o seguinte: porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude. Não, acho que eu estou lendo errado. Capítulo 3, versículo 19. Diz o seguinte: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Mandamento para o marido: amar a esposa. O que você tem que fazer, marido? Amar a esposa. Você tem que amar a esposa. Como é que você vai fazer isso? Peça a ajuda do Espírito Santo, certo? Com certeza você não nasceu amando sua esposa. Você nem conhecia ela. Você aprendeu a amá-la. Então, maridos, amem as vossas esposas. Agora nós vamos para Tito. Vamos para Tito. Vamos para Tito. Tá aqui. Tito é depois de Timóteo, certo, gente? Tito, capítulo 2, versículo 4 diz:
a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Vou ler aqui um pouco antes, porque ele está passando uma instrução, né? Então, para entender melhor, vamos lá. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, né, na Epístola de Tito, o seguinte: as mulheres mais velhas devem ensinar as recém-casadas a amarem o seu marido e os seus filhos. Ou seja, mulheres têm que amar o marido e os filhos. Amar o marido, certo? Mesma coisa que eu falei para o homem, para os maridos, né? Tem que amar. Você não nasceu amando essa pessoa, você aprendeu a amá-la, né? Como que você fez isso? Né? Então, como que aconteceu isso? Como que surgiu esse amor? Ambos alimentaram esse sentimento e tudo, então, mas tem que amar. Tem que amar, irmão. Né? A gente tem que amar, a gente nasceu para isso. O amor de Deus foi derramado em nós, né? Então, nós temos o Espírito Santo de Deus, vamos amar. O verdadeiro amor ágape existe quando alguém pensa no bem do outro, quer fazê-lo feliz, nega-se a si mesmo, se doa, suporta, perdoa, etc. Com este sentimento, o verdadeiro amor aflora, cresce e se torna estável. Esse tipo de amor não anula o amor romântico, mas santifica, embeleza e o faz durável. Amém? Então, nós vamos entrar agora na parte B, né? O casamento é sagrado e indissolúvel. Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Primeiro ponto da parte B, o vínculo matrimonial. Ele dá aqui alguns textos, então nós vamos ler esses textos juntos, ok? Mateus 19, do 6 a 11 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicando-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Primeira coisa, o que faz o homem querer divorciar? A dureza do vosso coração. Segunda coisa que Jesus fala aqui que é importante, no princípio não era assim. No princípio não era assim, né? E a nossa base, irmãos, de um casamento é o princípio, né? De que naquele momento o Senhor, foi quando o Senhor disse, né, que o homem e a mulher são uma só carne, né? Então vamos continuar aqui. Aí veja só o que Jesus fala. Aqui é Jesus, não é? Jesus falou, acabou o negócio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, nem convém casar. E aí Jesus fecha com chave de ouro e diz o seguinte: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Meu querido, o que Jesus está dizendo? Casamento não é para todo mundo. Se você não tem condições de assumir um compromisso tão sério, não entre nessa. Se você não tem essa... Se você não está apto a viver com uma pessoa até o dia dela morrer, independente do que ela seja ou faça, não entre nessa. Não. Palavras de Jesus, irmão. Eu vou dizer o quê? Né? Então, vamos aqui para o segundo texto. 1 Coríntios 7,39. Diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido.
Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Certo? Ou seja, em que situação o homem, né, está desligado da mulher e a mulher ao homem? Quando um morre. E aí você fica livre para se casar, né? Novamente. Mas no Senhor. É um casamento no Senhor. Né? Não é com qual, é no Senhor. Certo? Casar-se no Senhor, com a bênção do Senhor. Tá bom? Então, vamos lá. Alguns pontos aqui dos textos que nós lemos, né? Primeira coisa importante, o vínculo matrimonial é fortíssimo, né? Como nós lemos, são uma só carne. O vínculo é realizado pelo próprio Deus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. É um vínculo indissolúvel enquanto os dois cônjuges estão vivos. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, e vice-versa. Somente a morte de um dos dois pode dissolvê-lo. Nenhum homem ou lei humana pode dissolver este vínculo. Quem o fizer estará se rebelando diretamente contra Deus. Né? Se Deus está dizendo, meu filho, eu ajuntei, não separe não, porque senão, certo? Deus está dizendo, eu ajuntei, então não separe. Né? E o que tem feito, né, aqui, o que nós lemos aqui, o que é que tem feito as pessoas quererem divorciar? Jesus diz qual é o motivo. O motivo é a dureza do vosso coração. E Jesus disse, no princípio não era assim. Não era assim, irmãos. Não era. Isso é coisa que... Mas você vê que esse negócio de divórcio já é um negócio que já vem de muito tempo também. Mas Jesus diz, no princípio não era assim. Não é, irmãos. Não é a vontade de Deus o divórcio. Não é. De forma nenhuma. Nós vamos ler um pouco mais sobre isso agora. E vamos tentar trazer tudo mais à luz da palavra de Deus para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Vamos lá. A parte 2 diz separação, divórcio e recasamento. Vamos falar sobre isso agora. Primeiro ponto, separação. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E vice-versa, né? Se, porém, ele vier ou ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido ou com sua esposa, e que o marido ou a esposa não se aparte da sua mulher ou do seu marido. Ou seja, vamos aqui bem por partes. Ordeno, né? O Senhor está dizendo, olha, não se separe. Se, porém, vier a separar, não se case. Aí ele diz, ou se reconcilie, certo? E que o marido não se aparte da sua mulher, nem a mulher do seu marido, né? Aqui ele está sendo assim bem transparente, mais uma vez falando sobre separação. O que a Bíblia diz a respeito de separação? Para a gente não fazer isso, não separar, de jeito nenhum, certo? Deus claramente diz não para a separação. A vontade de Deus é não. Se por acaso o cônjuge incrédulo se separar, a opção do cônjuge crente é ficar só, nunca recasar. Nós vamos ver isso agora em 1 Coríntios 7, 12 a 15. Vamos lá. Aos mais, digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Quero primeiro explicar esse ponto aqui. O que acontece? Às vezes as pessoas entregavam a vida a Jesus e a pessoa, ou só o marido ou só a esposa entregavam a vida a Jesus, e o seu cônjuge não, né? Aquela pessoa estava decidida, né? Estava firme a decisão de que serviriam ao Senhor, de que seriam cristãos, discípulos de Jesus, mas o seu cônjuge era um incrédulo. E o que o apóstolo Paulo aqui orienta? Não abandone.
Se você já é casado e você veio a entregar a sua vida a Jesus, e a pessoa na qual você é casado é um incrédulo, não o abandone. Não abandone, certo? Aí ele diz por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Certo? Aí ele diz o seguinte: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Certo? Aí ele até diz o seguinte... Não, vou deixar isso aqui para outro ponto. Mas você está entendendo isso aqui? Que o Senhor diz, olha, é um incrédulo, você já é casado com ele? Não abandone. Né? E aí ele diz por quê? Porque o convívio com você que é cristão, com você que tem o Espírito Santo, com você que entende que a aliança de Deus é algo sério, você pega todos esses ensinamentos assim, eu vou amar meu marido, eu vou amar a minha esposa, e eu vou honrá-lo, eu vou servi-lo, você vai santificando o outro, né? E aquele ambiente familiar, irmãos, né? É isso que ele diz, olha, não abandone, você é casado, não abandone, não abandone. Se ele quiser se apartar, ok, mas o nosso papel como cristão, como filhos de Deus, pessoas que têm o Espírito Santo, que têm o entendimento da palavra, é não abandone, certo? Muito bem, ponto 2.2 aqui, né? Divórcio. O que a Bíblia diz sobre o divórcio? Assim, para ser bem claro, bem explícito, irmãos, nós vamos ler aqui um texto que está na apostila de Malaquias, capítulo 2, versículo 14 a 16, do seguinte: e vocês ainda me perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Lembrando que nós aplicamos isso também para o homem, tá? Isso aqui é para o casado, tá? Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Tá vendo aqui o que o Senhor deseja? Por que você não deve separar? Porque o Senhor ele quer uma descendência consagrada. Sabe, irmãos, a gente vê a realidade de hoje, é um povo que tem... e eu sei que isso é a realidade de muitas pessoas que chegam na nossa igreja, né, que nós conhecemos, que fazem parte do nosso convívio, né, mas pessoas que... eu sou uma dessas pessoas. O meu pai, né, quando se juntou com a minha mãe, ambos já tinham filhos, e eu sou filho dessas duas pessoas, né, que geraram uma terceira família. Eu sou fruto disso, sabe? Agora, a consciência que eu tenho, meu amigo, é que aqui em casa não. Aqui não. Aqui nós seremos uma descendência consagrada ao Senhor. Aqui não vai ter esse fuxico, não. Né? Então, veja só, isso é o que o Senhor está fazendo na minha vida, né? De eu realmente poder gerar uma descendência consagrada ao Senhor, certo? De que não vai ter esse negócio de um casou com o outro, depois se deixou, aí casou com outro que já era casado e tudo, não. Então, eu fui fruto disso. Eu sou filho de pais que já tinham filhos e se juntaram e geraram uma outra família, né? Mas essa não é a realidade, em nome de Jesus, essa não é a realidade da minha vida hoje, não vai ser a realidade da vida dos meus filhos. Em nome de Jesus, nós seremos uma descendência consagrada ao Senhor. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis. Não sejam infiéis. Isso aqui é fortíssimo, irmãos. Porque, não só porque eu estou ministrando esse curso, mas porque eu sei do tipo de família que eu vim,
eu sei o tipo de família que eu tenho hoje e eu creio, no nome de Jesus, que nós, como igreja, nós vamos levantar uma geração de famílias consagradas ao Senhor, que vão viver a realidade dos céus e que vão estabelecer o reino e o governo do Senhor nessa terra, e não somente como igreja, mas como família, sabe? Como nós já lemos em outras lições, estudamos sobre isso, que a nossa casa, irmãos, ela será uma bênção para as nações da terra, porque essa é a promessa que foi feita a Abraão, e essa é a promessa que chega a nós hoje também, que as nossas famílias abençoarão outras famílias. Amém? Deus exige lealdade ao pacto matrimonial, pois ele aborrece o divórcio. Certo? Vamos lá, irmãos. O ponto 2.3. Recasamento. E aí, o que a Bíblia fala sobre se casar de novo? Vamos ver isso agora, tá? Nós temos alguns textos aqui na nossa apostila que vão trazer mais clareza para nós sobre esse ponto. Vamos lá. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Tá vendo aí? Vamos para o outro ponto aqui. De sorte que será considerado adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Da mesma forma, né? O homem e a mulher. Porém, se viver o marido... Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Então, primeira coisa, se você está casando com alguém que já foi casado mesmo, você está cometendo adultério. Tanto quem deixou, como quem foi deixado. É adultério. Certo? Vamos aqui para mais um ponto. Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. É um negócio impressionante, irmãos, porque divórcio já é uma coisa que desagrada completamente o Senhor. E a possibilidade de você se tornar um adúltero aí aumenta consideravelmente, caso você venha contrair novas núpcias ou se casar de novo. E aí, irmãos, esse é um ponto que nós precisamos refletir, não é? As pessoas, hoje nós vivemos numa sociedade onde o povo é extremamente carente e não sabe viver só. Não sabe ser feliz. A pessoa ser feliz, o que as pessoas têm colocado como expectativa de felicidade num casamento não é brincadeira. Não é brincadeira. As pessoas acham que todos os seus problemas vão ser resolvidos a partir do momento que elas se casarem. Irmãos, isso não é verdade. Não é verdade. Por favor, tire isso da sua cabeça. Não é verdade. A possibilidade de você ser feliz não está no casamento mesmo. A nossa felicidade, a nossa alegria, irmãos, ela provém do Senhor. Se nós não aprendemos a ser felizes, né, e nos contentarmos pelo simples fato de termos o Senhor na nossa vida, que dirá colocar a nossa confiança numa pessoa que é falha, que tem problemas? Isso é irreal. Amém? Quando alguém se divorcia e se casa de novo, Deus não considera isso casamento, mas sim adultério. Se um solteiro se casa com uma mulher repudiada, também adultera. E vice-versa. É isso que a Bíblia fala sobre recasamento. Ok? Bom, vamos aqui para o ponto 2.4, que fala sobre exceção. Mas talvez esse nome exceção, eu particularmente não concordo com esse nome, exceção. Porque não existe exceção para o pecado, certo? E que fique muito claro, irmãos, para você, divórcio é pecado, certo? Que
fique muito claro isso para você. Divórcio não é a vontade de Deus. Tenha clareza a respeito disso, e aí a gente vai conseguir entender melhor os pontos que a gente vai ler agora. Eu vou pedir que você leia em casa, né, todo esse conteúdo do 2.4, mas vamos aqui. O que ele vai estar falando aqui? Aparentemente o divórcio era um costume restrito entre os judeus na época de Cristo, e em pelo menos 2 ocasiões distintas pediram-lhe que desse sua opinião a respeito. Suas respostas estão registradas em Mateus 5, 31, 32, Mateus 19, do 1 a 9, Marcos 10, 2 a 12 e Lucas 16, versículo 18. Eu vou dar ênfase aqui a passagem de Mateus 19, do 1 a 9, porque no 9 diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Algumas pessoas interpretam da seguinte forma, que é o seguinte, né? Como ele diz aqui, quem repudiar a sua mulher ou o marido, né, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra comete adultério. Ou seja, se for o divórcio por causa das relações ilícitas e essa pessoa se casar de novo, então ele não estaria cometendo adultério. Algumas pessoas interpretam dessa forma, mas você teria que entender o texto ao contrário, né? E isso vai muito de interpretação, certo? Mas quando você lê as outras passagens escritas pelos outros autores da Bíblia, né? de Lucas, de Marcos, quando trata-se desse mesmo texto, eles não colocam esse ponto. Mateus coloca esse ponto, né? Então, aqui nesse versículo 9 aqui de Mateus 19, você vai muito da interpretação, né? Eu aconselho que você, caso tenha alguma dúvida, você possa procurar os nossos pastores, né? Mas uma coisa que fique claro para você, irmãos, divórcio não é a vontade de Deus. Não é, né? Aqui nesse texto ele vai dizer assim: se não, quem repudia a sua mulher não sendo, né, por causa de relações ilícitas, ou seja, se for por causa de relações ilícitas, divorcia, né? E se você vier a se casar de novo, se for por causa de situações ilícitas, né, você não comete adultério, né? Os outros textos que falam exatamente desse mesmo momento aqui, escrito por Marcos e Lucas, não fala nada a respeito desse ponto aqui, que Mateus fala, mas está na Bíblia. Mas isso só seria correto se nós interpretarmos, né? Porque ele não fala a respeito de havendo, ele diz se não havendo. Se não for por causa disso, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas vamos dar continuidade aqui à aula, certo? Vou ler aqui alguns pontos com vocês que é melhor ler do que tentar explicar, certo? Porque eu acredito que está bem destrinchado aqui, está bem informativo aqui, certo? Vamos lá. Entretanto, no caso o divórcio ocorra sem que haja a prática de fornicação, ambas as partes serão culpadas de adultério, caso venham a se casar novamente. Em outras palavras, uma nova união sexual, ainda que sob o vínculo de um casamento juridicamente legal, será considerada fornicação aos olhos de Deus. Ainda que você se case, irmãos, perante a lei, ou ainda que você se case até mesmo numa igreja, né? Casar-se de novo diante de se você cometeu, né, essa prática de adultério,
no caso aí é pecado também, né? Isso não se considera diante aos olhos do Senhor, certo? Os pastores são abordados continuamente por indivíduos com os corações partidos. Eu abri um parênteses aqui, eu queria que você prestasse muita atenção nessa leitura, e se for possível você lê em casa também novamente, certo? Porque ele vai falar de algumas coisas e situações que acontecem na vida das pessoas, que são comuns chegarem à igreja dessa forma, e aí ele vai falar justamente como que se lida com isso, tá? Os pastores são abordados continuamente por indivíduos com os corações partidos em busca de conselhos com relação ao seu caso em particular. Pessoas sinceras e que amam a Deus, às vezes se divorciaram e se casaram de novo antes da conversão, e agora sofrem porque querem entrar no ministério. Isto as tornaria inaptas para o ministério? Muitos outros, vítimas inocentes do divórcio, vítimas inocentes do divórcio, compreensivelmente desejam amor e fidelidade em suas vidas, mas estão dominados pela culpa porque voltaram a se casar e estão vivendo em adultério, né? Veja que mesmo as pessoas que não tinham entregado a vida a Jesus, casaram e se casaram de novo, elas têm esse entendimento de que cometeram adultério, né? Mas aí o que a gente faz, né? É importante demais, irmãos, que você entenda que quando você se divorcia, é uma coisa que o Senhor aborrece. Quando você se divorcia e se casa de novo, é adultério. Você precisa entender isso, que é pecado, certo? Vamos mais à frente. Outras perguntas sobre circunstâncias atenuantes. Brechas que possam absolvê-los da culpa. Há alguma validade possível para estas circunstâncias atenuantes à luz de um assunto aparentemente definido em termos tão restritos? Cremos que sim. É um erro gravíssimo quando ambos os cônjuges eram salvos quando se casaram e por algum motivo simplesmente não conseguiram solucionar suas diferenças, e a tensão fez com que os corações feridos prevalecessem sobre a razão, resultando na dissolução do casamento. Ambos agora estão casados novamente com outras pessoas e não há dúvida de que o pecado foi cometido. Com muita frequência há um sentimento de culpa que permanece logo abaixo da superfície e que Satanás simplesmente adora atiçar e trazer à mente. Essa também é uma outra realidade, né, que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que eram salvas, casaram, se separaram, casaram de novo e hoje entendem que cometeram pecado, né, que estão vivendo, que cometeram adultério, né? E Satanás, irmãos, aí ele deita e rola, porque ele acusa essas pessoas. Vamos continuar. Bem, para aqueles que se enquadram... Ixi, agora tem um cachorro latindo aqui, só um minuto. Vamos continuar. Bem, para aqueles que se enquadram no exemplo acima, o conselho é que reivindiquem 1 João 1,19. O que diz lá em 1 João 1,19? Quero compartilhar com você, né? Não vou tentar acertar 1 João assim de cabeça não, prefiro ler direitinho. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Devemos reivindicar 1 João 1,9, caso você se enquadre em algum desses exemplos que foi citado acima, e prossigam com suas vidas. Você pecou ao se divorciar? Sim, você pecou. Deus perdoa esse pecado se você verdadeiramente se arrepende e pedir o perdão? Sim. Se Deus perdoa, como diz 1 João 1,9, deveria o espectro de viver em adultério parar sobre sua cabeça pelo resto da vida? Não.
O fato de ser um adúltero não pode ser mudado, mais do que o fato de ser um assassino, ou um mentiroso, ou um ladrão, ou seja o que for. Mas, uma vez que Deus perdoa o pecado, ele o esquece, como vemos nos seguintes versos. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Outro. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. É importante você saber, irmãos, que a respeito de divórcio, como eu falei, você meio que fica a um passo do adultério. Divorciar não é a vontade de Deus, muito menos adulterar. Mas nós acreditamos que o Senhor perdoa, mas não brinque com isso. Quero falar realmente muito sério com você, não brinque com isso. Só um minuto. É importante você reconhecer o pecado que você cometeu e as consequências que isso pode trazer para a sua vida. E só haverá um arrependimento genuíno e um perdão vindo da parte de Deus em consequência desse arrependimento genuíno, quando nós entendemos que nós falhamos e pecamos se cometemos essas coisas. Arrependimento genuíno vem a partir daí, certo? Então vamos continuar aqui. Logo, uma vez que o pecado foi perdoado e Deus o esqueceu, você também deve fazer o mesmo. Mas para aqueles que tendem a discordar e dizer que isso parece muito fácil e que encoraja as pessoas a errar porque podem pecar sem serem punidas, permitam-me dizer que Deus corrige aqueles a quem ama, como vemos nos seguintes versos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filhos há que o Pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você precisa entender que, então Deus perdoa? Então eu vou... Não caia nesse erro. Não caia nesse erro de que Deus perdoa. Não estou falando no erro deixa eu tentar explicar. Se você se encontra dentro dessas realidades que nós lemos aqui agora, e você entende que pecou contra o Senhor, e o inimigo tem lhe acusado por conta disso, e você entende que aquilo que aconteceu na sua vida de fato é um pecado que o Senhor considera gravíssimo, e você entende isso e se arrepende disso. E arrependimento, o que é arrependimento? É conversão, é não fazer de novo, é não cair no mesmo erro, certo? Então você pode parar e pensar: poxa, mas então agora eu sou perdoado, eu já me divorciei, mas eu tenho o perdão de Deus, então partiu casar de novo. Eu acho que agora você precisa ter muito mais cuidado, ter muito mais cautela a respeito disso. E como nós lemos aqui, o Senhor, ele disciplina, e Paulo fala que até em açoita a todo filho que ama. Você está pronto para uma disciplina do Senhor? Então nós precisamos pensar realmente a respeito disso. Você que já teve uma experiência que não deu certo, será que você está pronto para viver uma outra experiência agora? Porque, como eu falei, as pessoas vão casando e descasando e casando de novo, porque elas têm uma carência que eu não sei de onde que vem isso. Eu até sei, as coisas desse mundo realmente fazem o que fazem com a gente. Mas entenda isso, meu querido. Casamento é coisa séria. Não brinque com isso.
Eu entendo que o casamento hoje é um alvo assim primordial do diabo, porque ele consegue destruir gerações quando ele destrói um casamento, sabe? Eu fico pensando aqui, meu Deus, se eu não tivesse entregado minha vida a Jesus, como é que seria a minha vida hoje? Porque eu já vim de uma geração de pessoas que não viveram um casamento conforme os padrões bíblicos, sabe? Se não fosse o Senhor na minha vida, meu amado, eu não sei o que seria de mim, não sei. Foi o Senhor que fez eu ser o que sou e que me fará ser aquilo que Ele está preparando para mim. Então, não brinque com isso, tá? O divórcio é sempre pecado, independente das circunstâncias. Quando ambos os cônjuges são cristãos nascidos de novo, na época do casamento parece não haver dúvidas a respeito. Os votos que fizeram foram uma aliança que só pode ser quebrado pela morte. Eles foram unidos por Deus pelos laços sagrados do matrimônio, como vemos na declaração do Senhor. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem a sua mãe, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o que ele está falando aqui? Para duas pessoas que são salvas, né, que casaram ali debaixo de um entendimento bíblico, existe clareza, irmãos. Tem que existir clareza. Se você casou debaixo de uma bênção do Senhor, né, com entendimento, com ensinamento, que você foi instruído a respeito dessas coisas, né, você tem clareza total para tomar uma decisão séria, né, e de permanecer na decisão que você está tomando. Vamos continuar. Entretanto, parece que as Escrituras permitem uma exceção no caso em questão, em consideração, casamentos mistos, nos quais um dos indivíduos não é cristão. Encontramos esse ensino do apóstolo Paulo nos seguintes versos. 1 Coríntios 7, 12 a 15. Vamos lá. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Um cristão nunca deve, de forma consciente, casar-se com uma pessoa não seguidora de Jesus. Mas aqui nesse caso, né, a pessoa já era casada, né? E o que a Bíblia diz para o crente, para aquele que é salvo em crente Jesus: não abandone. Não abandone. Nós lemos isso há pouco. Qual o mandamento, qual a orientação bíblica para aquela pessoa que entregou a vida a Jesus e é casada com uma pessoa incrédula, né? Eles já eram casados quando um dos cônjuges entregou a vida a Jesus. Não abandone. Aí ele diz: porém, mas se o descrente quiser apartar-se, que aparte. Nesse caso aqui, não é você que está se apartando, é o descrente. Vamos deixar isso claro, né? E se você é um cristão, né, ele dá aqui a pérola: se você é um cristão, não se case com uma pessoa que não é uma seguidora de Jesus. Tá certo? Bom, meus irmãos, nós damos por encerrado aqui a aula de hoje, né? Nós já vamos chegando aí a 1 hora de vídeo. Eu vou pedir que você leia a página 71, 72 e 73. Ela vai tratar de mais alguns assuntos
certo? Então vai ser importante, são mais exemplos, né, de situações que podem acontecer, mas eu quero parar por aqui para que não fique muito extenso nem cansativo. Então, muito obrigado por ter acompanhado a aula até aqui, fique com Deus e que você tenha uma vida, né, alinhada com a palavra de Deus. Nós ensinamos aqui muito a respeito de e aí, e se aconteceu, e se aconteceu isso, e se aconteceu aquilo. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus justamente para que não aconteça o pior com você, para que situações como o divórcio ou o adultério não cheguem na sua vida. Então nós partimos do princípio de que nós obedeceremos a palavra de Deus, custe o que custar, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com Deus, que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e até a nossa próxima aula.